ser usufruída no tempo final. Apocalipse capítulo 2 fala de vencedores. Como venceram? Por que venceram? Então, esse texto me veio aqui ao coração para inspirar esse momento de oração aqui com você, com alguns que se sintam nessas condições. Eu perdi outra vez, perdi para os meus impulsos, para a minha língua descontrolada, destemperada, perdi tempo, perdi vida, coisas e valores que eu não consigo recuperar, perdi relações por conta dessas esquisitices, dessas idiosincrasias, dessas coisas que se passam no ambiente da minha alma, sobre as quais eu não tenho controle e domínio. Você que precisa vencer algum tipo de obstáculo insuperável. Há vários deles aqui pelos quais a gente tem orado. Deus feito coisas muito maravilhosas no nosso meio, mas é impressionante. Essa caminhada nossa é uma caminhada muito desafiadora. Você vence um obstáculo, vence um adversário, salta um muro muito mais alto do que você pelo poder de Deus, mas parece que logo em seguida, quando seria a hora de você relaxar, lá se coloca no percurso, no trajeto da sua vida, um outro obstáculo. Nós vamos orar então por essas causas, essas questões, pela sua vida, pelas nossas vidas, pela sua família, não sem antes ler esse texto aqui, que é uma descrição de um grupo de gente vitoriosa. E o texto diz por que esse pessoal venceu. Eles o venceram. Você vai ler comigo Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11. Texto todo que fala, como disse para vocês, de gente vencedora, no meio de muitas provas. Nós lemos aqui, durante esse ano inteiro, 7 cartas escritas a 7 igrejas, todas elas debaixo de altíssima pressão. Pressão variando de um jeito ou de outro, de um modo ou de outro, mas todas enfrentando muitas provas sérias e graves. E todas as 7 cartas se encerram com a promessa aos vencedores. E aqui, nesse ponto, para nós orarmos, para inspirar aqui o nosso coração para esse momento de oração, a pergunta é a seguinte: quem, afinal de contas, vence? Quem se inclui nesse grupo tão bendito, bem-aventurado e seleto dos vencedores? E se o texto de Apocalipse trata de alguns vencedores, é evidente que está implícita a ideia de que existe uma peleja, uma guerra, um sem número de provas, às quais a sua vida, a minha vida, as nossas vidas estão expostas. O texto diz assim, verso 10 do capítulo 12 do livro de Apocalipse: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vocês, por favor, repitam comigo. Está aqui a primeira e definitiva chave da vitória. Se você quer ser um vencedor, aqui está a chave da vitória apresentada em primeira instância, em letras maiúsculas. Você deve sublinhar na sua vida e no seu coração. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vamos repetir comigo. Um jogral maravilhoso, toda a igreja. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Pode ser muito melhor, muito mais forte. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia, vale um aleluia. Amém, é isso mesmo. Se eu fosse nordestino, eu ia dizer para vocês, não se aveste não, pode dizer aleluia, alto e bom som. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A primeira chave
definitiva chave para você ser um vencedor diante das provas que esse texto de Apocalipse descreve de maneira alegórica, metafórica, a referência a três grandes aliados do dragão, da serpente, de Satanás, que orquestram com o inferno contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. E estas alegorias, essas imagens desse texto tão precioso de Apocalipse referem-se a uma besta que emerge do mar, a uma besta chamada de falso profeta, que tenta vencer no plano das ideias, do intelecto, dos conceitos, e é uma referência a uma cidade chamada de Grande Babilônia. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e o desdobramento desses inimigos contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas, se dá na forma de provas de toda sorte, de toda ordem, dessas que se passam no ambiente mais recluso, mais privativo da sua alma e do seu coração. Era o clamor de Paulo: quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado instalado dentro do coração humano, fazendo um estrago enorme. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma grande vencedora diante das pressões dessa vida, diante do dragão, diante do inferno, diante de um mundo que virou as costas para Deus, diante das questões que se alojam no ambiente da sua alma e do seu coração? Você quer ser um vencedor, você quer ser uma vencedora, você precisa passar por uma lavagem completa, total, definitiva, suficiente do sangue de Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus. Em outras palavras, significa dizer o seguinte: se você quer ser um vencedor nessa vida dura, estranha, incerta, difícil, você precisa deixar-se vencer por Jesus. Como falamos no domingo passado, é o próprio Jesus dizendo de maneira terna, doce, serena, mas imperiosa: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o drama e a tragédia e a desgraça é que pode acontecer de alguns de nós, apesar de frequentarmos a igreja, apesar de vestirmos uma capa de religiosidade, jamais termos aberto de maneira completa o coração da vida, da alma, dos sonhos, das expectativas, das emoções, e enfim, cedendo o controle todo da sua vida para Jesus. Você não se deixou vencer por Jesus, não existe a menor chance, a menor possibilidade de você ser um vencedor, uma vencedora. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Significa sangue que lava de todo pecado, sangue que atropela o seu bom ou o seu mau desempenho, sangue que salva você, que veste você de vestes brancas, de uma justiça imputada, a justiça de Jesus, o justo Jesus. Esta justiça é atribuída àquele que se deixa lavar pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então Deus passa a ver você, a me ver, por meio da justiça completa, total, do sangue do Cordeiro sem mácula e sem mancha. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Torno a dizer para vocês, daquela imagem que não me sai do coração, da mente, sempre que eu penso nessa história de abrir a porta da vida para Jesus: eis que estou à porta e bato. Não faça como aquela minha parente que me recebeu a Moniquinha na sua casa, porta entreaberta, falou com a gente, se entendeu com a gente, nos saudou amistosamente, mas não deixou a gente entrar na sua casa. Tem gente que vive com Jesus assim, amistosamente com o mestre, tratando o mestre de maneira carinhosa, mas um mestre distante, um Cristo genérico,
E esse texto do Apocalipse é um texto precioso, maravilhoso, que não generaliza absolutamente nada a respeito de Jesus. É Cristo o centro dessa palavra e dessa mensagem. É com Ele que eu preciso me entender. Minha vida precisa ser entregue completamente a Ele. E sem que isso aconteça, não existe a menor chance de você viver efetivamente uma vida vitoriosa e feliz. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, não por seus méritos. Você precisa parar, e eu também, nós, de olharmos para nós mesmos, tentando descobrir valor e vantagem que nos recomendem diante de Deus. Isso não é graça, isso é mérito. Sangue do Cordeiro, vitória em Jesus. Quer ser vitorioso sobre as lutas difíceis e as duras provas da vida? Deixe-se vencer por Jesus. Controle do seu destino, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, das suas emoções, dos seus projetos pessoais. Transfira tudo isso para Jesus. Porque se Jesus não controlar a sua vida, porque se Jesus não invadir seu coração, porque se Jesus não encher sua alma por meio do Espírito Santo, você vai ter nestas coisas todas um governo tirânico na sua vida. Vai ser um peso. As suas maiores conquistas vão acabar por dominar você e fazendo de você um grande derrotado e um grande perdedor. Venceram porque se deixaram vencer por Cristo. Cristo é o vencedor. Cristo é o vencedor. E quando eu me deixo vencer por Jesus, sua vitória é transferida para a minha vida. Você se lembra de Jesus se entendendo com seus discípulos e afirmando assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e me diz da mesma forma a mim e a você: se eu me deixo vencer por Jesus, se eu abro escancaradamente a porta da minha vida e da minha alma para Jesus entrar, de fato e de verdade, ser meu Senhor, então aí a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, o sangue que Ele derramou, vitória conquistada de maneira completa, cabal, total, essa vitória me é transferida. Eu venci o mundo. Você lê a carta à igreja de Laodiceia, o texto se encerra dizendo: ao vencedor, capítulo 3, verso 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, diz Jesus, e me assentei no trono de meu Pai. Você quer ser um vencedor? Nós vamos agora mesmo orar por doenças, pedindo a graça da intervenção milagrosa de Deus na sua vida, por umas questões sérias, severas, que oprimem, que ferem, que machucam, pedindo que o Senhor Jesus nos conceda essa bênção de sermos vitoriosos nele. Mas é preciso que, antes de tudo, você permita que se estabeleça no ambiente da sua alma, da sua vida e do seu coração a vitória e o reino de Jesus. Se isso for verdade, a gente avança nesse texto precioso de Apocalipse capítulo 12, para uma segunda chave de vitória, que nós vamos usar nessa noite aqui. Verso 10 do capítulo 12, agora veio a salvação, sangue do Cordeiro, coloca você num plano bendito, extraordinário, inexpugnável, uma fortaleza impenetrável pelo inferno, pelo seu próprio pecado, pelas trevas, uma blindagem pelo sangue de Jesus, um dom irrevogável, salvação que não se perde, porque é a salvação que vem da graça de Deus, não é decorrência do seu maior ou menor ajuste, do ponto de vista da sua moral, do seu desempenho espiritual, é o sangue de Jesus, é a graça de Deus em Cristo.
Mas frequentemente acontece que gente que abriu sua alma para Jesus, que deixou Jesus instalar seu governo e seu reino no seu coração, que deixou-se vencer por Ele, parece que continua vivendo num plano inferior, perdido, maltrapilho, derrotado, como se fosse um time que deveria estar jogando na primeira divisão e joga o tempo todo na segunda divisão. Nem vou dizer o nome de um certo time que ronda a segunda divisão o tempo todo, para não estragar aqui a nossa discussão, a nossa conversa. Você já percebeu que tem gente assim? É de Deus, é de Jesus, mas vive uma vida tão chinfrim, tão frágil, tão fraca, tão pobre nas suas relações, sem vida, sem beleza, sem conquistas, sem testemunho fervente para dar do que Deus fez agora, fez ontem, haverá de fazer amanhã, sem expectativa na sua alma, que parece que o reino não se implantou na sua vida e no seu coração. Então, a primeira grande chave é essa, é você ceder para o Espírito de Jesus, espaço na sua alma e no seu coração. Deixa Jesus reinar na sua vida. E essa é palavra para frequentador de igreja, palavra de Cristo à igreja de Laodiceia. Abre a porta do seu coração de maneira larga. Mas, isso posto, é preciso que você e eu, nós, diante desses embaraços que vão sendo propostos pela vida, e saiba você do seguinte: quando você se entrega a Jesus, você compra duas brigas. Uma, já comprada, condição de se viver, que se abate sobre quem anda com Jesus e quem não anda com Jesus. As pressões da vida, as enfermidades, as doenças, fruto de um mundo desgovernado, distante de Deus. Você paga esse pato, você sofre essa pressão. Jesus se referiu a duas casas, dois homens que construíram casas em dois terrenos, em duas fundações diferentes. E ambas as situações estiveram expostas aos mesmos agentes externos, a chuva, o vento. Então essa é uma pressão que bate na sua vida o tempo todo. Por exemplo, a pressão da enfermidade, que ataca um homem, uma mulher de Deus, e também alguém que anda despreocupado com Deus na sua vida. Mas quando você deixa Jesus governar a sua vida e o seu coração, existe um segundo ambiente de luta e de peleja, que tem a ver com o que o texto aqui nos disse. Você entrou num ambiente de luta contra o inferno, porque antes você pertencia ao inferno, agora você já não mais pertence. Então há uma pressão dirigida contra a sua vida, pelo fato de que você agora é de Jesus. Você foi arrancado daquele império tirânico e colocado, segundo Paulo diz aos Colossenses, no reino do Filho do amor de Deus. Então, pressões infernais avançam contra a sua vida. Eu preciso, então, para ser vencedor, abrir a porta da minha alma para Jesus e usar, está aqui a segunda chave, desse poder. Verso 10, veio a salvação. A salvação vem acompanhada de um poder, é o poder do Espírito Santo. É a autoridade de Jesus. Nós vimos aqui Jesus dizendo a uma das igrejas: eis que põe diante de ti uma porta aberta, eu tenho a chave de Davi, e esta chave me é entregue. Se eu entreguei meu coração para Jesus, então você precisa usar e explorar ao máximo esse ambiente maravilhoso de recursos do poder e da autoridade de Jesus ao dispor de quem se deixou vencer por Jesus na sua vida pessoal. Existe um poder que a gente frequentemente deixa de exercitar. Existe um arsenal bendito da fé, da palavra de Deus, da espada afiada de dois gumes, da oração, recursos que a gente vai exercitar aqui outra vez.
que vão fazendo de você um vencedor. Coração de Jesus, mas é para você viver o status de quem reina com Jesus, de quem se vale do poder de Jesus. Agora, pois, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Esse texto está aqui descrevendo o que vai se passar na consumação dos séculos, naquele tempo final, no fim de todas as coisas, a abertura de uma era de eternidade, para vivermos definitivamente com Jesus. Mas você e eu, se nossa vida é de Jesus, se as nossas vidas são dele, já podemos usufruir desse poder e do exercício dessa bendita autoridade em Cristo. Não quer dizer que as coisas vão se resolver sempre à sua moda, à minha moda, nos termos daquilo que eu gostaria que fossem resolvidas. Vida completa, bênção total, só nos céus. Mas existe um naco gigantesco, existe uma fatia muito expressiva de autoridade, de poder, de bênção, de saúde, de exuberância em Jesus, de relações pessoais vitoriosas, plenas, ricas, tudo a ser usufruído aqui, já e agora. Cristo não me autorizou a adiar para a eternidade todo o ambiente, o espectro e o alcance da sua palavra e das suas promessas. Há coisas que você e eu temos que viver aqui, já e agora. É o poder de Deus, são as armas da fé, é o exercício vindicativo, reivindicativo das promessas de Deus para a minha vida. Isso faremos agora. E Deus nos tem respondido de maneira gloriosa. Hoje de manhã nós falamos aqui de um livramento extraordinário que Deus fez na vida de uma família aqui da nossa igreja. Livrou um jovem nosso de Jesus, nascido para a eternidade com Cristo, e não para a morte e para o inferno. Livrou de uma morte violenta de maneira espetacular. E fez isso porque tem planos especiais, maravilhosos, para essa vida e para a vida dessa casa preciosa e bendita. São abençoados do Senhor. E o que nós vamos fazer agora é orar, pedindo: Senhor, olha aqui, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, eu não quero nada menos, nada menor do que a extensão ampla, larga das tuas promessas, da tua graça, das tuas bênçãos para a minha vida. Você acha que Jesus, que inseriu você, que abriu a porta do seu coração para Cristo, você acha que Ele se alegra vendo você vivendo mediocremente, mal, dentro da sua vida familiar, pessoal, vivendo prostrado o tempo todo? Salmista Davi orou nesses termos: Senhor, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Ele compreendia que uma alma enclausurada num cárcere afetivo, emocional, espiritual, não tinha liberdade devida aos filhos de Deus, própria para o louvor ao nome de Jesus. Esse texto tão rico e precioso, mas eu vou parar por aqui para a gente orar, diz que esse pessoal maravilhoso, esses vitoriosos, venceram o inferno, são vitoriosos, foram vitoriosos. Verso 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Abra o seu coração para Jesus. O sangue do Cordeiro, se aplicando à sua vida, faz de você um vencedor, ponto. Mas você precisa dar cinética ao potencial de vitória, que essa decisão de deixar Jesus reinar no seu coração
produz. Você precisa vencer, 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 pelo poder de Deus, pela autoridade de Jesus, com as armas da fé, no exercício pleno das armas espirituais colocadas ao nosso dispor. E aqui o texto cita a palavra do testemunho. É a palavra que nós vamos dar agora, outra vez. É a palavra que o Mauro e a família dele têm dado, sempre. Palavra do testemunho é a resiliência, a perseverança, para afirmar, para reafirmar que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus continua controlando a nossa vida, mesmo quando o testemunho das circunstâncias parece dizer o contrário. Essa é a palavra do nosso testemunho. É você vir aqui para uma oração dizendo: eu sei que o meu Deus é bom. Eu sei que o Senhor salvou a minha vida, e esta é uma salvação que não haverá de se perder. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem tribulação, nem qualquer outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. Essa é a palavra do testemunho. Quando você for tentado a não testemunhar por conta de circunstâncias que apertem muito a sua vida, você sustentando perseverantemente a palavra do seu testemunho de fé. E mesmo em face da morte, diz o verso 11, não amaram a própria vida. Uma boa parte das pressões que pesam sobre a vida de quem já se entregou a Jesus tem a ver com uma supervalorização de elementos dessa vida, que são perecíveis, que pesam, que estressam, que sufocam, que afogam e que são completamente temporárias. Eventualmente têm até o seu valor, não são pecaminosas, mas que não podem se superpor ao senhorio de Jesus no seu coração, na sua vida. Esses vencedores souberam enxergar a vida com um senso de valor muito exato, bem bíblico, bem do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Disse Jesus, você se lembra do texto, você conhece a Bíblia: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem, entretanto, perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, disse Jesus, esse a salvará. E quem se dispõe a perder os valores da vida, significa dizer, a se desapegar deles, em primeira instância, por amor a Jesus, são aqueles que mais, ou melhor, usufruem das bênçãos que a vida lhes pode proporcionar, nos pode proporcionar. Jesus disse que era preciso amar menos até os nossos mais queridos familiares, menos do que a Jesus. Quem ama Jesus em primeiro lugar na sua vida é quem mais ama os seus familiares, não tem a menor dúvida disso. Quem busca amar a Jesus, quem se dispõe a amar menos a própria vida, por conta do reino de Deus, esse será, enfim, um vencedor e uma vencedora. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs? Vamos ficar de pé um minutinho, outra vez. Se você quiser vir aqui um momento, orar, entregando seu coração para Jesus, ou reafirmando essa entrega. Como disse a vocês, existe uma tragédia que ronda um ambiente assim. É a tragédia ou a possibilidade da gente viver ouvindo, cantando, falando, sem que o coração jamais se tenha aberto definitivamente para Jesus entrar. Faz como aquela parenta que citei outra vez aqui. Porta entreaberta, não. É para Jesus entrar de vez, completamente, totalmente. Encher a sua alma. Agora, se Jesus já entrou, nós vamos usar do poder
que é próprio e é típico desse reino, no qual, pelo sangue do Cordeiro, eu fui inserido. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Existe um poder, o texto grita alto e bom som: agora chegou a salvação e o poder e o reino e a autoridade do seu Cristo. Esta é a autoridade da sua vida, este é o poder que nós podemos exercitar em nome de Jesus. Não é para você viver debaixo do espinho colocado na sua vida por Satanás. Não é para você viver debaixo de opressão maligna e satânica. Não é para você viver sendo pisoteado pelas patas do diabo. É para você ser um vencedor em Jesus. Não é para você viver um inferno na sua vida familiar, perdendo cônjuge, filho, família, nada disso. Existe uma graça, existe uma bênção, existe um poder, existe uma autoridade que é transferida para aquele que transfere o governo da sua vida a Jesus, que se deixa vencer por Jesus. É o poder, é a autoridade do seu Cristo. Vamos afirmar esse testemunho. O Senhor é bom, o Senhor tem sido bom. Como Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Isso é sustentar a palavra desse testemunho bendito, libertador, e que faz de você um vitorioso, uma vitoriosa em Jesus. Eles, pois, o venceram, porque mesmo em face da morte, amaram menos a sua própria vida. Essa vida é passageira, e tudo que se poderia amealhar aqui e agora, vai passar, fica no caixão. Eu preciso buscar as promessas, os bens que não perecem, o ouro que não enferruja, o ouro refinado pelo fogo, a bênção da palavra de Deus, as promessas da eternidade. Louvado seja o nome bendito e glorioso do nosso Deus. Vamos cantar, meus queridos irmãos, irmãs. Aquele do nome de Jesus, pode ser agora? Pode?